Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa piloto do W Discovery Cash. Esse papo, essa conversa inteligente, onde eu, Francisco, o host dessa reunião, vou conduzir com as figuras reais do BI, desmistificando todo o que é de fato o mundo dos dados, o que são as empresas orientadas a dados, o que é o BI, o que já foi, enfim. É uma conversa de altíssimo nível, como eu disse, com figuras reais. E para esse primeiro programa, para essa nossa primeira conversa, a figura principal que nós decidimos trazer aqui e convidar, que gentilmente aceitou o convite, é justamente alguém que, se você, igual a mim, está procurando, estudando sobre BI nos últimos meses ou anos, que eu sou relativamente novo na área, basicamente a gente é inundado com campanhas, publicidades sobre diferentes formas. Dashboards, IA no BI, BI isso e aquilo, mas isso não é dessa década, não é desse ano, não é pós-pandemia, isso é muito antigo. As empresas pensam em dados já há muito tempo, mas claro que nos últimos anos modernizou-se. Mas a ideia de trazer uma figura real como o Mauri, que é o fundador, um dos fundadores da W Discover, que trabalha com dados não há pouco tempo, há muito, muito tempo. Os cabelo branco não deixa. Não deixam mentir. Então, Mauri, para começar, eu queria que você se apresentasse, eu queria saber quem é o Mauri fora o mundo dos dados e como que tu chegou no mundo, quando que foi, como que foi essa tua transição, se tu sempre trabalhou com isso, quando que foi. Primeiro, também obrigado pelo convite, por inaugurar essa conversa aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo isso aí, mas o que acontece? Eu sou do interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, chamada Goiôerê. Fiz faculdade em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Sou da primeira turma de Ciência da Computação. Que ano isso? Em 88 eu entrei na faculdade. Opa. Então, o que acontece? Na minha cabeça, quando eu não sabia se era isso que eu queria, se era o curso que eu desejava, mas era um curso que, como tinha exatas, na minha cabeça era muita coisa exata, matemática, eu ia bem nessas matérias, falei, cara, vamos para esse lado aí. No primeiro momento eu queria ser agrônomo, né? Mas daí tem muita biologia. Cidade pequena, interior, também família, imagino. Tem bastante parente que tinha fazenda, essas coisas. Mas aí tinha muita biologia, muita química, daí eu achei que não ia dar muito bom, não. E como que foi na família? Tu foi um dos primeiros a estudar dados, tecnologia? Tecnologia eu sou o primeiro. Na minha família inteira, todos são professores. Entendi. Menos eu. Que tentei ser também, mas não deu certo. Mas qual que é a ideia? Então, o que acontece? Eu fiz cursinho em Maringá e fiz faculdade, entrei na primeira turma. Então, para mim, aquilo ali não era opção. Eu tinha que terminar para poder seguir a vida. Terminar logo. E aí, com isso, eu fiz a faculdade, terminei. Conheci alguns professores que me indicaram para... Fui trabalhar em Cuiabá. De Maringá, fui para Cuiabá. Fui trabalhar na Cepromat lá, que é uma empresa de processamento de dados do Mato Grosso. Aí eu fiquei 5 anos lá. Lá, nesse momento, eu trabalhava muito com desenvolvimento. Entendi. Desenvolvimento de sistema, era programador. Mas, nesse instante, estava crescendo muito a parte, não sei se você já ouviu falar, em downsize. Lá nos começos dos anos 90. Lá no começo dos anos 90. O que é o downsize? É você sair do ambiente de mainframe e cair para microinformática. Entendi. Que é onde começou a surgir as primeiras redes. Novell, pequeno computador, pequeno porte integrado, que fazia servidores. E aí começou a criar o tal do cliente-servidor, que era, você desenvolvia e tinha um banco de dados por trás. Então estava no começo da expansão de banco de dados. E eu gostava muito de banco de dados, muita informação. Então eu comecei. Teve os primeiros contatos. Aí eu comecei a trabalhar muito com banco de dados, aí depois de um tempo desse eu arrumei emprego em Curitiba, vim para Curitiba, e aí a gente começou a trabalhar eu queria ser DBA Oracle, na minha cabeça eu queria ser um... E aí eu comecei a me estudar, a gente programava, trabalhava muito com banco, essas coisas, mas daí quando eu virei um DBA Oracle, eu vi que aquilo ali não tinha muita emoção. Tinha emoção no começo, assim, quando dá muito problema, você trabalhar, você sentia útil. Mas com o passar do tempo, se você é um DBA organizado, então os problemas não aconteciam. Daí o negócio foi perdendo a graça. Entendi. Só que daí eu já tinha bastante conceito, porque o DBA antes, ele fazia meio de tudo, né? Fazia muita query, relacionamento, banco relacional. E aí foi melhorando. Então, com isso, eu fui cada vez mais me apaixonando por dados.
Foi nessa época ali, então, É. metade dos anos 90, Eu comecei em essa 92, experiência aí. 92 fiz isso aí. em Curitiba, que foi te convencendo de que era isso que tu nasceu para fazer. É isso aí. Não era agrônomo, não era professor, era isso que Aí- tinha que... E eu sempre seguir. gostei de dados. Eu sempre fui apaixonado por dados. E trabalhando para outras empresas. Trabalhando por tipo consultoria. Sempre consultor, Consultoria, sempre mercado consultor, privado. sempre trabalhando em 2, 3 projetos ao mesmo tempo, desde sempre. Entendi. Então, o que acontece? Com isso, eu fui me apaixonando por dados, e aí eu vi que tinha um diferencial. O que acontece? Que eu gostava muito de negócio também. Dados de negócio. É importante, Então, a gente vai eu tocar juntei a junção de negócio com dados, é o que tem, que é resumindo, é o BI. Então, o que acontece? É mais ou menos por aí que eu comecei fazendo e faço isso até hoje. Então, desde 93, 94, eu comecei fazendo. Entendi. Tu vê que algumas dessas coisas que tu comentou, essa tua visão de negócios, é muito atual, né? Mas não começou agora. Como eu estou dizendo, o Mauri já identificava isso, trabalhando internamente nessas empresas lá nos anos 90. E agora já passando, então, fazendo esse comparativo, tu trabalhava em consultorias e atendia outras empresas de Curitiba Isso aí. a estruturar os dados. Como é que era? Como é que era o teu trabalho lá nos anos 90 comparando com hoje? Por exemplo. Isso aí se mistura muito com a própria concepção. Hoje é pipeline de dados, mas antes a gente tinha um nome que eles chamavam de data warehouse. Que era o quê? Era a mesma coisa, um fluxo de dados. Entendi. Só que, na verdade, o processo não mudou muito, mas a nomenclatura mudou. Então, por exemplo, que nem se você tem uma ideia, a ideia de data warehouse, ela começou a surgir em 1985. Em 1990, tem um cara que chama Aymon, que ele começou a desenvolver mais essas metodologias de data warehouse. Só que na cabeça dele era uma metodologia top-down. O que é isso? É você pensar na empresa inteira. Ele queria organizar os dados da empresa inteira e depois que ele tiver os dados da empresa inteira, ele setorizar isso aí para cada área de negócio, que seria mais ou menos o Datamart. E aí, em 96, apareceu outro cara, que é o tal do Ralph Kimball, que é mais ou menos, esses dois caras são os pais do Data Warehouse, que seria do fluxo de dados. Esses caras, na cabeça dele, era o contrário. Ele tinha que seguir bottom-up, que é o quê? É eu trabalhar na área de negócio e depois essa área de negócio virar um corporativo. Entendi. Hoje em dia, para você ter uma ideia, essa ideia que o Datamart, que é mais área negocial, é o que está na moda. Porque o outro caso, você pegar uma empresa do nada e começar a fazer uma análise corporativa, ela vai custar muito, vai demorar e você vai demorar para trazer resultado. Então, hoje você começa por uma área, só que também tem um esquema seguinte, que a gente começa por uma área, mas a gente tem informação que é corporativa. Por exemplo, se eu estou trabalhando toda empresa, ela tem um produto, ela tem um cliente, ela tem um fornecedor, então eu consigo transformar. A hora que eu estou trabalhando numa área financeira, por exemplo, que eu vou atrás do cliente, esse cliente, eu vou preparar essa informação de cliente, que ela vai ser usada, essa mesma informação, para outra área, para comercial, para isso aí vai. Então, o que a W Discover faz hoje, esse atendimento, essa interligação entre as áreas, vocês já faziam lá atrás. Já fazia. Então, contando um pouquinho depois disso aqui, o que acontece? Lá nos anos 90 e 2000, 90 qual que era o problema? O problema é o seguinte, não existia os RPs, os sistemas, ele não tinha muito relatório. E aí, para a área de negócio, é um problema isso aí, ela não ter dado. Então, as primeiras ferramentas de DW surgiu, qual que era a iniciativa? Resolver o problema de relatório. Então, começou a surgir umas tecnologias. Naquele momento, surgiu uma tecnologia que chamava Rollup, que é o quê? Que seria? É uma forma de tomar decisão, mas gravado num banco de dados relacional. Entendi. O R é de relacional. Então, você montava um modelo Data Warehouse, as ferramentas disponíveis antes no mercado tinha bastante lá, que era Bizobit, era Cogs, era MicroStrategy, que ela funcionava da mesma forma. Você escolhia os campos que você queria. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu faturei no mês. Você ia lá e puxava o período e o valor faturado. A hora que você puxava e você mandava executar, essa ferramenta, ela monta o SQL, submete para o banco e volta. Só que o que acontece? Essa ferramenta, ela ficava muito exposta
ao modelo de dados que você tem. Porque ela vai rodar a query e vai submeter. Se a query for mal, se o banco de dados estiver mal estruturado, essas coisas, vai demorar e não é culpa da ferramenta, né? É culpa da submissão. Então, tudo começou por aí, porque era falta de relatório. Aí, com o passar do tempo, esse negócio começou assim mesmo, era lento. Por mais que você tinha um modelo Data Warehouse, que é um modelo próprio para você tirar informação gerencial, ela era lenta porque era um banco relacional. Aí, nesse meio tempo, surgiu os bancos de dados multidimensional. E qual que é a ideia do banco de dados multidimensional? É você ter tudo calculado isso aí. Tipo, se eu pegar, vamos fazer uma brincadeirinha aqui de 3 dimensões, ano, período, produto, vendedor e valor, faturado, esses dados já estão prontos. Então, na hora que eu pegar o vendedor tal, do produto tal, do mês tal, o valor é instantâneo. Porque já tem toda uma combinação pronta, calculada. E qual que é a desvantagem disso aí? Custo. Porque você imagina, se você trabalha só com três dimensões, que é produto, período, vendedor, o cruzamento disso aqui é o valor faturado. Essas 3 dimensões, ele compara tudo com tudo. É meio exponencial. Só que ele está calculado. Então, qual que é uma das principais limitações? Espaço. Caro. Volume de dados, isso aí. E aí, no meio só que ele era muito rápido. Aí, com o passar do tempo, apareceu o tal do... Esse daí seria um MOLAP, que é o quê? É um banco multidimensional simulando a análise gerencial. Só que ele tinha um problema que era muito custoso, era rápido, a vantagem é que era rápido, mas o problema é que era muito custoso, era muito volumoso. Então, você às vezes demorava para calcular o cubo, porque esse cubo é calculado. Talvez demorava. Aí, do outro lado, você tem um relacional, que você tem informação, mas ele é lento. Então, no meio disso aí, surgiu o HOLAP, que é o híbrido. Então, você chegava numa certa altura, por exemplo, se eu pegar produto, eu vou pegar grupo de produto vai estar calculado. A hora que eu abaixasse, tipo, se eu quero saber quais são os produtos daquele grupo, ele ia para o relacional. Então, ele fazia um híbrido dos dois. E qual que é a desvantagem disso aí? A desvantagem é que você está trabalhando com 2 bancos, você precisa conhecer duas ferramentas, e isso aqui tem que estar sincronizado perfeitamente. Porque se eu chegar no banco de cima, no multidimensional, que é rápido, pegar determinado grupo, e aquele cruzamento que ele tiver não combinar com o relacional, ele vai falhar lá. Então, você não poderia ter o processo de carga, tudo, tem que estar muito, muito bem definido. E tá falando, a gente não sabe também qual é o nível de conhecimento de quem está assistindo, porque dá para ver que, isso a gente tá falando nos anos 2000, né, começo dos anos 2000. É muita coisa que foi surgindo naquela época, não é? Mas o principal objetivo era relatório. Sim, entendi. O cara não tinha nem sabia que era análise, que era gráfico, dashboard, nem existia isso aí. Mas aí, minha cabeça estava pensando como que vocês trabalhavam no projeto com o cliente. Ia trocando a roda com carro girando. Antigamente, né? Antigamente, você tinha um técnico que fazia tudo. Entendi. Fazia tudo. Um técnico da empresa ou técnico, de vocês? Um cara técnico que mexe com isso aí. Então, ele teria que saber o quê? Ele tem que saber banco de dados SQL, tem que saber banco multidimensional, tem que aprender a ferramenta, tem que fazer os relatórios, ele fazia tudo. Tu acha que um profissional dessa época tinha que ter maior conhecimento do que os de hoje? Hoje é muito mais focado ou parecido? Não sei, né? Porque, na verdade, naquela época, que tinha que ser, o cara podia ser igual um pato, né? Não sabe voar direito, não sabe andar direito, não sabe nadar direito. Mas tá lá, mais nada, anda, isso aí. Sim, Hoje o cara é talvez especialista, na teoria ele tem que saber mais, só que às vezes falta algum conhecimento da integração do conhecimento dele. Entendi. Então, voltando aqui, o que acontece? Então, ele começou com esse HOLAP, que era o híbrido, só que ele não era uma solução boa, porque ele misturava muita tecnologia, muito processo. Entendi. Aí apareceu o primeiro banco in-memory, que eu acredito que é o pioneiro disso aí, foi a Qlik. Apareceu com a QlikView. Que esse banco in-memory, o que é? Ele resolvia, já não tinha problema mais de espaço, que o banco multidimensional fazia, e ele tinha toda a vantagem do relacional. E ele tinha velocidade. Surge nos Estados Unidos primeiro ou já... Veio na ferramenta, né? A ferramenta, a primeira vez que eu vi, que eu acho que é pioneiro, é a QlikView, que eu vi funcionando isso aí. Entendi. Então, o que acontece? Ela tinha toda a informação disponível, mais macro, porque naquela época o banco multidimensional eu não podia ter muito detalhe. Eu não podia ter nem muita dimensão e nem muito nível de informação, porque ele não aguentava, ele tinha que calcular tudo. Entendi. E com esse banco in-memory eu já poderia ter isso aí, e como estava tudo em memória, era muito rápido.
Aí eu tinha uma ferramenta só que fazia tudo isso. Então, no meu ponto de vista, isso aí foi uma revolução. Entendi. Só que quando o ClickView veio, aí a ideia já não era mais relatório, né? Era dashboard, né? Era análise. Era uma análise que o cara fazia. Então, antigamente, eu tinha necessidade de imprimir. Ir lá imprimir o relatório de 300 páginas e ver. Quando ele veio aqui, teve a cabeça da área de negócio, do usuário de negócio, e ele teve que mudar, porque não tinha uma impressão. Sim. Tanto é a ferramenta, a primeira versão do ClickView ainda tirava os relatórios lá. Mas não se compara com o Bezold na época, o MarkStatus, que era feito para isso. Então aí a Click veio com isso aí, que daí a ideia, o que acontece? Não é mais fazer relatório e você fazer análise na tela. Então você poderia fazer teu fluxo de análise lá, filtrar teus produtos, ver o que aconteceu, toda a parte de produto, de venda, de custo. Então você conseguia mexer os dados. Então esse caso aí foi uma revolução. Eu fiquei pensando agora que hoje na atuação de vocês, na atuação que eu acompanho, muitas vezes quando tu mostra alguns resultados e algumas telas que o cliente não estava conseguindo ver, algumas informações cruzando, o pessoal brilha os olhos, né? As áreas ficam impressionadas com o que eles podem fazer com aquilo. Mas como que era nessa época, quando tu mostrava e criava esse dashboard pela primeira vez para eles? Era uma inovação gigantesca para eles? Como é que era? Era uma coisa totalmente revolucionária. Tanto é que às vezes o cara nem acreditava que aquele dado existia na mão dele, né? Porque que acontece? Quando você está no relatório, no nível de relatório, às vezes você tem um dado muito detalhado, né? E você consegue, numa parte de, quando você vai para um dashboard desse, você tem um nível macro do dado. O dado está consolidado e já tem representatividade. E você consegue ter um monte de visões ali bem na tela. Então, para você ver, essa primeira versão do ClickView, ela existiu, que daí já mudou o comportamento do usuário. Sim. Ele já não ia mais se preocupar com o sistema, ele ia usar a própria ferramenta para gerar as análises dele. Então, o primeiro objetivo era esse. Aí, depois disso aí, que apareceu as outras ferramentas, Power BI, Tableau, que aí, qual que é a ideia do conceito disso aí hoje? A ideia disso aí hoje é Self-Service BI. A ideia das ferramentas era ficar tão fácil que essas análises o próprio usuário poderia fazer. Ele poderia fazer os gráficos dele. Sim. Antes a gente entregava todos os gráficos prontos lá para ele fazer, ele só filtrava. Mas a ideia do Self-Service BI é isso, é você disponibilizar o dado pronto, ele não vai ter que manipular dado nenhum, buscar nada, e ele vai fazer as análises dele, fazer os gráficos, dashboard, fazer as análises dele lá do jeito que ele quer ver. Bom, hoje eu conheço alguns produtos, né, da WDiscovery, mas nessa época dá para ver que vocês entregavam muitas coisas para essas áreas, mas vocês também tinham que treinar o pessoal, vocês também já forneciam treinamento nessa época? Sempre teve que ter treinamento. Sempre teve necessidade de treinar o pessoal interno. Só que a tendência das ferramentas é não ter treinamento, né? Porque a ideia do Self-Service BI justamente é ser um negócio mais fácil, né? Facilidade. Mas naquela época, era mais difícil deles adquirirem essa autonomia ou mesmo a dificuldade de hoje? Era mais difícil porque o cara não tinha costume, né? Sim, entendi. Então, muitas vezes era a primeira vez que estava vendo. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma metodologia antes que era saber se o que o cara quer era realmente um BI ou se ele queria um relatório. Entendi. Então, as coisas confundiam muito. A gente tinha que explicar muito o que era BI. E, às vezes, a maioria do diretor fala assim, eu quero um porque meu amigo que é diretor de outra empresa tem BI e ele tá maravilhado. Eu quero um também. Mas nem sabia direito o que é. Então, a gente fazia uma análise lá. Primeiro, para você ter uma ideia, a nossa metodologia era entender a área de negócio. A gente sempre começava pela análise, porque a pessoa não sabia o que era indicador. Hoje a pessoa sabe. Sim. Mas antigamente ela não sabia. Então, ela ia para análise. Ela precisava responder a gente chamava de resposta gerencial. O que você quer? Que resposta gerencial você quer disso aqui? Aí ela explicava essa resposta gerencial. A partir disso aí, a gente identificar quais são as dimensões, quais são os indicadores que se faz parte, para depois saber onde é que está isso aí no banco. Entendi. E quando vocês abordavam essas pessoas que vocês tinham que entender para depois explicar, enfim, como que vocês explicavam pela primeira vez para alguém naquela época o que era o BI? Como que vocês falavam? De uma forma simples? Na verdade, o BI, no meu ponto de vista, na minha opinião, ele sempre existiu, né? Porque, na verdade, o BI é um processo, né? Ele começa uma captação de dados e vai passando por etapas que ele vai mostrar o objetivo final é mostrar uma análise. Então, que nem agora, a gente está tomando café ali na cafeteria ali. Aquela mulher, ela está usando BI, mas ela não sabe. A dona da cafeteria. A dona da cafeteria. O que ela está fazendo? Ela está pegando o relatório do sistema, está jogando para o Excel,
Dentro do Excel, ela deve estar melhorando os dados da informação que ela tem e ela vai gerar uma tabela dinâmica, um gráfico de evolução de faturamento dela, por exemplo. Isso é um BI. Então, toda pessoa que tem um negócio, quanto mais organizado, melhor, a decisão dela, ela vai tomar em cima de alguma coisa. Então, ela tipo assim, eu quero comprar mais meu estoque, eu preciso comprar insumo para fazer café o mês que vem. Ela tem que saber quanto que ela gastou esse mês. Quando é o dono que está ali dentro, talvez isso aí já faz parte da vida dela. Então, como ela está todo dia ali, o negócio é dela, ela está olhando, talvez ela tenha um feeling de saber como que é isso aí. Sim. Mas se é uma pessoa de fora, ela contrata um gerente, por exemplo, se ela começa a crescer, o gerente não tem essa informação, não tem esse feeling daquele ponto, daquele negócio. Então, ela vai ter que pegar a planilha dela e mostrar para ele, falar assim, tá vendo? Eu peguei, isso aqui é desde quando começou, quanto que eu vendi, cresci, na época de inverno eu vendo mais, não sei o quê. Então, isso é um BI. É uma maneira bem simples. Chula, mas é isso aí. É interessante comentar porque pessoas iguais a Maria que estão trabalhando há tantos anos na área, foi engraçado comentar o caso que a gente passou na cafeteria e aí a cabeça deles devem ficar analisando tudo, os processos, e nós estávamos numa mesa e a dona da cafeteria estava na outra com um planilhão aberto, uma coisa muito manual. Até cheio de papel. Pensa, cafeteria movimentada, aqui a gente está em Moema, aqui em São Paulo, então movimentadíssimo, ali são faturamento o dia inteiro, vários clientes, e ela fazendo uma maneira tudo manual. O Mauri já falou, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu já ficava ali, já ajudar ela a automatizar tudo isso dali, né? E é igual que tu falou, esse formato dela tá certo, é o formato de muita gente, mas se ela cresce, começa a ter esse problema, ela acaba se limitando, a organização é impossível um humano conseguir fazer tudo isso ali, controlar tanto o crescimento e fluxo de clientes, venda, caixa, enfim, como tu deu exemplo. E ela, por exemplo, que se ela começa a montar 2, 3 cafeterias dela, ela não vai ter tempo disso aí. Então, o BI, que eu chamo assim, essa automatização de dados, esse pipeline de dados, basicamente é isso. Você tem algum lugar que você tem uma fonte de informação, normalmente é um RP, você pega esses dados, joga para uma camada, que antigamente a gente chamava de camada stage, hoje tem um nome bonito que chama camada hall, camada bronze, mas é a mesma ideia. Entendi. Você transforma esse dado, que hoje eles chamam de trust, a gente chamava de data warehouse, e depois ele tem outra camada que chama refined, o golden, que é o data mart, que é o dado específico daquilo ali. Então, naquela época, a gente tinha muito... O que era importante? Que sempre foi importante. Que às vezes a pessoa não sabe, mas eu preciso da rastreabilidade disso aqui. O que quer dizer rastreabilidade disso aqui? Quando eu mostrar para uma área comercial o valor faturado, eu tenho que mostrar de onde veio esse dado. Então, a gente vai lá, o que é essa rastreabilidade? Esse dado vem desse sistema, desse RP, o RP vem desse módulo, que é módulo de faturamento. Essa tela aqui passa por uma transformação que é o quê? Eu só considero nota fiscal que é considerada faturada, por exemplo, transferência eu não considero, nota fiscal transferência, simples remédio, aí começa a botar as regras disso aí. E depois eu transformo isso aí em 2, 3 tabelas, que antigamente lá no sistema deve ter pelo menos umas 15, e aqui a hora que eu trabalhar no data mart aqui no final, o área refined, ele já está bem estruturado, está com pouca informação que a área de negócio consegue entender, porque é tudo tabela bem alto nível, e aí facilita o dado dele a tirar a informação. Estou comentando tudo isso agora, comentando o que era antes e como é hoje. Estou pensando em criar uma legenda, igual um mercado que eu fui lá em Santa Catarina, fui numa rede grande, tinha um açougue, onde tinha nova nomenclatura de alguns cortes de carne. Vocês devem ter visto, quem vai no mercado, onde tinha uma planilhona dizendo assim, como se chamava antes, como se chamava depois, como se chama agora. Então, Angus, Ancho, todas essas nomenclaturas não existiam antes. Estou pensando em fazer algo parecido, uma legenda e colocar abaixo da nossa descrição, porque muitos desses termos, o Mauri está comentando como se chamava antes e como se chama agora, mas a base é a mesma. A busca, a estruturação, tudo muito parecido. Nessa conversa tua, antigamente a gente tinha dicionário de dados, né? O dicionário de dados, que é o quê? Que é vocês falar que informação que é aquela ali, que é um metadado, né? O metadado é você falar o que aquele dado significa, qual que é a informação dele.
Hoje a gente tem o catálogo de dados, a única coisa que hoje está mais em vista é a parte de governança. Sim, sim. Que antigamente não existia muita preocupação com isso aí. Por mais que existia alguns casos, mas não era uma coisa tão importante igual é hoje. Então hoje, quando você disponibiliza um indicador, uma informação pronta para analisar, você tem que saber se aquela pessoa que vai usar, ela pode usar. Tipo, do financeiro para o comercial. Se ela pode usar e se ela pode, talvez ela, além de poder usar, ela pode passar permissão para outra pessoa usar. Sim, a responsabilidade é dela. Então, esse processo todo, além dessa rastreabilidade toda, tem essa parte de governança. Que daí entrou muito forte também por causa de LGPD. Então, quando é informação que tem cunho pessoal, que identifica a pessoa, tem técnicas para você esconder isso aí. Sim, sim, principalmente com o RH, que é algo que o RH é o único sistema que sempre teve uma preocupação mais pesada, que é justamente o cara não poder ver o salário do outro. Mas tem informação do RH que, às vezes, alguns projetos que a gente fez, que pode acontecer. Que tipo assim, que nem o cara, headcount. Todo mundo pode ver headcount, todo mundo. Pode até ver o volume de folha de todo mundo. Sim, sim. Mas não consegue identificar que aquele cara ganha aquilo ali. Não, perfeito. Antes da gente adentrar, que a gente falou bastante sobre as dores e como era lá nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000. Antes da gente fazer essa ponte com os dores do mercado atual, eu queria só entender um pouco mais a fundação e como que você saiu, então, que boa parte da tua carreira, o início dela foi em empresas em consultorias, e em que momento tu decidiu, não, acho que eu consigo fazer sozinho, vou montar a minha empresa, vou atender esses clientes. Como que foi essa transição de funcionário para gestor, para dono realmente da tua marca que tem décadas aí? Boa pergunta. Eu não tive essa opção. Também foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas quando eu trabalhei, que vamos supor, eu nunca fui um funcionário CLT, né? Que tá na moda hoje, né? Falar que não é CLT. Eu sempre fui terceirizado. Entendi. E na minha cabeça, eu sempre fui pela minha imagem. Eu trabalhei para a minha imagem. Se eu fizesse um bom trabalho, eu ganho e a empresa que eu estou representando também ganha. Legal. Boa. Então foi mais ou menos o que aconteceu. E aí foi aparecendo, os caras começaram a me chamar, vamos me ajudar nisso aqui, vamos fazer aquilo ali. E aí foi acontecendo. Os projetos foram aumentando. Mas eu não tenho aquele orgulho, porque tem pessoas que você sente que eu tenho orgulho. Eu falei, não, cara, eu estou trabalhando, vai 15 anos, todo dia das 8 ao meio-dia, da 1 às 6 nessa empresa. Segunda-feira eu não vou mais, eu vou para o meu negócio. Esse cara é o cara, né? Esse é o cara empreendedor, é o cara bravo mesmo. Agora eu não, o meu foi acontecendo natural. Fruto de um bom trabalho. Porque na verdade você trabalhar que nem, por mais que eu seja um dos fundadores da empresa aqui, eu, falar a verdade pra você, eu sou consultor. Entendi. Meu foco é consultor. Talvez isso até é um problema. Mas eu prefiro mais ser consultor do que ser dono de empresa. Entendi. Continua trabalhando da mesma forma. É o que me anima, é isso aí. Legal, legal. Então é isso que te mantém motivado a continuar. E o legal do nosso trabalho é que a gente trabalha com empresas diferentes, né? Todo em cada projeto é uma empresa diferente. Pois agora, já entrando então um pouco mais na atuação da W Discover, hoje vocês atendem multimercado. Multimercado. Que também estrategicamente pode ser um problema. Entendeu? Porque a gente não é focado. Sim, sim. Mas aí, se você falar para mim, eu já vou mais pelo prazer do que pelo financeiro, entendeu? Entendi. Porque é um negócio que me dá prazer, porque é conhecer um negócio diferente a cada projeto. Entendi. É o que me realiza. É o que me realiza. Legal. Que eu vou entender o negócio, porque o nosso lema da empresa é que a gente fala para os nossos consultores, você tem que respirar o ar que o cliente respira. Legal. O que quer dizer isso aí? Que você tem que entender do negócio dele tão bem quanto ele. Talvez você não entenda tão bem quanto ele, mas você consegue trazer... Você participou de outros projetos, você tem outras realidades que você pode ajudar ele. Sim. E você pode mostrar, né? Então, tipo assim, para tal empresa eu fiz determinada análise desse jeito. Talvez para você ficar bom. E aí você, com isso, você não é um simples executor. Você começa a agregar valor pro negócio dele. Entendi. Esse é o nosso lema aí. Tu acha que essa tua paixão por resolver de fato as dores foi o que te manteve ativo e suportou tantas crises? Porque a gente tá falando de décadas de empresa, vocês passaram por diferentes cenários, muito antes da pandemia. Então, tu acha que essa tua paixão por empreender, não... Era empreender, mas resolver a dor de cada um foi o que te manteve Empreender é um nome vivo. muito bonito, né? Empreender é um nome muito bonito para isso aí.
Entendi. É ótimo. Mas Pra quem... o que eu penso, tá? Para qualquer negócio, né? Primeira coisa, você tem que pensar no que você gosta de fazer. Legal. Esse gostar de fazer vai te resolver problemas que outras pessoas que não gostam não vai conseguir resolver. Uhum. Então, para nós aqui, em determinado momento, o problema é a alegria, é um desafio. Que para outra pessoa que não é do negócio, ele vai achar isso aí como um obstáculo. Uhum. E aí, consequente disso aí, se você trabalhar, dependendo se você vai ganhar muito ou vai ganhar pouco, o financeiro vai te sustentar. Sim, sim. Entendeu? Então, na minha concepção de vida, o que importa é isso. Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, independente se está na crista da onda, se não está na crista da onda, e vou conseguir sobreviver. Legal. Boa, ótimo. A gente criou esse projeto para dar insights, para falar sobre dados, só que no meio disso vão ter muitas lições, porque são empreendedores, são consultores. Isso é muito legal para você que está pensando em montar uma marca, seja qual for, ter a paixão pelo que está fazendo, ter entendimento de que tu gosta de fazer aquilo, talvez seja o que vai fazer a tua empresa sobreviver e atravessar diversas crises. Não é à toa que muita empresa fecha, muito empresário se sente frustrado e não tem essa alegria por fazer o que faz. Então, isso que o Mauri falou sobre entender o que gosta de fazer e seguir, isso é muito importante. São insights diferentes. Só para concluir, tipo, se você colocar o dinheiro na frente do negócio, ele não vai sustentar. Mas se você colocar teu prazer na frente, ele vai retornar dinheiro. Legal. Mas agora eu vou querer fazer um outro paralelo, uma curiosidade que surgiu. Como tu atravessou diferentes décadas trabalhando como consultor, depois como gestor, lá nos anos 2000, nos anos 90, 2000 ali, como era a retribuição financeira para essa área? Lá eles pagavam melhor ou hoje paga melhor? Como é que é essa... Hoje paga melhor, né? Paga melhor? Paga melhor. Hoje paga melhor. Os projetos antes, para você ter uma ideia, lá no começo lá da minha carreira lá, se você falar que era TI, você tinha que saber fazer tudo, né? Olha. Você tinha que instalar rede, montar cabo, formatar, saber Word, saber Excel, Entendi. impressão. Se não imprime, a culpa é tua. Isso aí eu acho que graças a SAP tem uma metodologia bem boa disso aí, né? A SAP, né? Que daí ela tem muito bem separado os perfis de pessoas, né? E aí o que aconteceu isso aí hoje, com essa parte dos dados nos cloud, é mais ou menos que tem, né? Você tem especialista para cada coisa, né? Entendi. Então isso aí é legal por causa disso aí. Aí você consegue especializar mais no teu negócio. Só que eu acho que a pessoa ela tem que meio que saber de tudo, assim. Uhum. Pelo menos, por exemplo, que nem o nosso dado lá. Na minha época, que eu trabalhava com banco de dados relacional, banco de dados multidimensional. Então, eu tinha que saber qual que é a característica de cada um. O que um faz. Tipo, tinha coisa que é do multidimensional que eu consigo fazer no relacional. Posso até conseguir, mas não é custoso, é demorado. Então, se eu souber que aquilo tem, eu deixo para aquilo ali. Legal. No nosso caso aqui, se a gente falar hoje mais no dado atual, no processo anual, do pipeline atual, tem muita informação que quem tem que calcular é o front-end. Uhum. Por exemplo, se eu tenho uma média, a média percentual ou percentual, quem tem que calcular isso é a minha ferramenta de front-end. Eu não posso calcular isso no meu DW lá, no meu data mart, entendeu? E é mais ou menos isso aí. Então, e cada ferramenta, eu tenho que usar o melhor dela. Uhum. Então, se a gente trabalha com as 3 ferramentas Tableau, Power BI, Click, por mais que elas são muito parecidas, mas cada um tem uma especialidade. Cada uma tem uma forma diferente de fazer uma coisa da outra. Entendi. Então, você tem que conhecer bem isso aí para você não penalizar a ferramenta. E hoje no time da W Discover, vocês tem pessoas que dominam cada uma das ferramentas. Tem pessoas que dominam cada ferramenta e até hoje, como o pessoal antigamente, o povo não sabia o que era. Tipo, ele não sabia nem que ferramenta que ia comprar. Os clientes, no caso. Os clientes não sabiam o que comprar. Então, a gente pegava uma POC e fazia nas 3. E cada consultor ia defender o teu. Legal, olha só. Briga mesmo. Briga. Legal. Que ele ia defender o Power BI, que ele ama Power BI, e ele ia falar Power BI lá. O outro é Tableau, vai falar por que o Tableau é melhor que o Power BI. Entendi. Mas era uma briga proposital mesmo. Claro, uma briga boa, né? Uma briga boa. Daí a gente entrava para fazer para equalizar e mostrar para o cara custo-benefício. Essa ferramenta, dependendo da tua oportunidade, do momento que a empresa está passando, dependendo do que o cara quer.
Então, mais ou menos essa ideia. Mas a ideia é todo mundo saber tudo, né? Sim, sim. E Claro, bem, né? E porque bem. hoje vocês estão atuando em diferentes projetos, né? A gente está fazendo, vocês observam que a gente está fazendo vários saltos no tempo, né? Um pouco nos anos 90, fala 2000, quando vê tá no atual, mas é isso, a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Vocês estão atuando em vários projetos simultâneos, né? Multimercados e trabalhando em diferentes projetos aí com o time grande. Empresa de energia, empresa de varejo. Legal. Empresa de perfume. Entendi, show. E agora, chegando então, como a gente falou bastante sobre os problemas lá do passado, hoje, na prática, qual que é o maior desafio técnico para implementar um BI nas empresas hoje? Qual que é o principal desafio na hora de estruturar tudo isso? O principal desafio é você conhecer bem de dados. Quando eu falo conhecer bem de dados, é você conhecer o sistema que você está puxando o dado. Entendi. Por exemplo, se o sistema que a empresa, cliente final, se ela está usando um TOTUS, eu tenho que entender a base do TOTUS. Entendi. Se eu estou usando o sistema da Sênior, eu tenho que conhecer da Sênior. Pelo menos o suficiente para você puxar os dados e não criar uma dependência da parte de TI lá, ou da parte de dados da TI. Vocês conversam bastante com o TI dessas empresas que atendem. Normalmente acontece, os caras dão acesso para nós lá e nós... Hoje em dia já resolvem tudo. Porque a gente tem muito projeto pronto com vários RPs. Ah, entendi. Então a gente tem um conhecimento. E lá no começo, lá como eu sou mais das antigas, eu sou louco por modelo de dados, né? Uhum. Então todos esses sistemas que a gente começou a trabalhar, eu praticamente tenho um modelo que eu fiz. Uhum. E aí eu fomentei para o pessoal continuar atualizando. Legal. Então eu tenho toda a parte estrutura de dados dos caras lá. Entendi. Eu já entrevistei outros consultores, até da WDiscover, e muitos comentam sobre essa integração de múltiplas fontes. Isso é um problema. Isso ser um obstáculo. Claro, para quem é mais novo, para quem não tem tanto conhecimento, mas tu concorda com essa informação que integrar é complicado realmente? Eu acho que uma das principais coisas que talvez a IA não vai ajudar muito é isso aí. Ah, entendi. A gente ainda não tocou em IA, não sei quantos minutos a gente já está falando, até agora não falamos de IA. Mas daqui a pouquinho a gente vai tocar. Mas já então, trazendo ela, é algo então que... Então, porque assim, toda empresa... Antigamente eram as maiores, né? Que tinha mais de um RP integrado. Hoje, com essas informações de muito sistema em cloud, por exemplo, você tem um sistema teu de faturamento que é na nuvem. Ah, mas eu preciso de um módulo de comércio exterior. Você não vai comprar trocar um RP por causa do comércio exterior. Você vai comprar um módulo que é integrado com o teu sistema. Então, você começa a ter duas fontes de informação diferentes. E aí, o que você precisa? Você precisa, essas ferramentas têm que se conversar. Às vezes, você, pela aplicação, você acha, você pensa que está conversando. Mas na hora que você começa a puxar os dados, os códigos não batem. Ah, você tem um produto lá cadastrado na ferramenta, aqui tem outro. Isso não é atualizado, não é sincronizado automaticamente. A nomenclatura é diferente. Sim. Então, às vezes, você tem, até na própria empresa, a nomenclatura é uma coisa muito importante, cara. Nomenclatura e a forma de você chamar. Porque, às vezes, você tem um produto, cada um chama de um nome, aquela informação. Até internamente, você não consegue... Você não sabe que a área comercial chama com um nome, outra financeira chama com outra. Isso sem falar de sistema. Isso eu estou falando só de negócio. Sim, sim. E aí já é um problema. Porque, às vezes, você vai fazer, eu quero fazer um ranking em determinado... produto. O produto, o A do um chama o B do outro. Então, essa parte de integração é o mais crítico. E esse entendimento de negócios, novamente, como tu falou que era lá atrás, é necessário para prevenir esses problemas. E às vezes o que acontece? Às vezes a área ela é muito isolada, né? Sim. A área financeira, não se comunica. Ela só conhece do negócio dela. Empresas a grandes, comercial gigantescas. Né? Só conhece do dela. Mas tem informação que o dado, que a gente voltando lá atrás, tem um dado que é corporativo. Né? Por exemplo, cliente é um dado corporativo. Produto é um dado corporativo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade disso aí, alguém tem que cuidar disso aí. Entendi. Tu diria que hoje, o carro-chefe da WDiscover é resolver esses problemas, entender o negócio e quebrar pedra, como o pessoal chama, que é essa integração de tudo, estruturar tudo antes de chegar no dashboard. Porque o dashboard é o final, né? A tela bonita, ponta da iceberg. Então, a WDiscover trabalha muito bem no backstage lá. E a gente, o que acontece? A gente também, como a gente foi muito focado em negócio, a gente conhece um pouco de negócio. Nós não somos consultor de negócio, mas a gente conhece de análise, a gente consegue agregar valor para o cliente, dando sugestão disso aí. Legal.
e a gente consegue integrar. Então, a gente consegue ter uma visão geral da empresa. Aí você consegue ver as áreas de cima. E aí, esses pontos de integração a gente consegue chegar fácil. E aí, a gente ajuda nesse sentido aí. Legal. Entendi, não. E agora já entrando na parte de cultura de dados, de fato, né? Essas empresas que se dizem serem orientadas a dados, eu queria que tu comparasse o que é de fato uma empresa orientada a dados e uma que diz que é, mas não é de fato. Qual que é essa diferença entre... Como a gente sabe, tem muita coisa na moda. Muita empresa que faz isso com publicidade, mas no fundo não é. Eu queria que tu falasse um pouco disso. O que é de fato e o que não é? Na verdade, uma empresa que é data-driven, que é uma empresa que toma decisões em cima de dados, ela tem que ter todo esse fluxo de dados, esse pipeline de dados, totalmente automatizado. Todo isso, hoje tem uma parte todo governado e com observabilidade. Entendi. Observabilidade é uma palavra do momento aí que é o seguinte, é para mim saber se aquele dado que está disponível para fazer os dashboards, se ele é confiável, qual que é o score dele, quanto que os caras que estão usando estão falando que ele está ok ou não. A qualidade dos dados. A qualidade do dado. E outra coisa é saber se aquele dado está sendo usado. Porque às vezes você passa o processo inteiro, lá desde a da captação do dado, transforma tudo, disponibiliza, e esse dado não usa. E hoje, se você for no ambiente de cloud, aí, ele é caro. Para você fazer esse processo é caro. E você está gastando tempo e processo com dado que não está sendo usado. Entendi. Então, as empresas que é totalmente data-driven aí, ele faz esses dados tudo com automação, com ferramenta, e o dado é confiável. Porque às vezes tem informação que é também porque o sistema, todos os RP também, quando você começa a trabalhar, eles não são autossuficientes. Ele não tem toda a informação que você precisa. Então, cara, em muitos lugares você vê umas planilhinhas lá. Umas planilhas Excel com os depara, com alguma coisa aí, que isso aí, às vezes, a primeiro instante, uma planilha Excel, ele é bom para poder resolver teu problema. Para agilizar o teu processo para não fazer. Mas com o passar do tempo, ela começa a ser um problema, porque você tem que ter atualização, tem que ter manutenção. Imagina um mercado, eu acho que vocês atendem mercado, né? Vocês atendem varejo. Imagina um supermercado com uma infinidade de produtos, uma infinidade de preços, tudo mudando, coisa nova, coisa saindo, e o fluxo do estoque, né? Que eu acho que vocês manjam muito bem também. Então, vocês têm clientes, já atenderam clientes de mercado? A gente tem a gente tem alguns clientes de varejo. A gente tem os clientes, uma rede de supermercado lá no Rio Grande do Sul, que é a Peruso. A gente atende uns clientes lá no Maranhão, legal, que é a... Putz, esqueci o nome, tem tanto cliente agora. É ótimo, tem muito cliente. A gente atende dois varejos grandes lá no Maranhão. Legal. Que a gente atende a Livraria de Curitiba, no Paraná. E basicamente a gente tem alguns clientes... São dores parecidas de uma livraria e do mercado? Tem coisas que o mercado, por exemplo, o indicador de ruptura no mercado é muito importante. Indicador de? Ruptura. Se puder explicar ruptura é mais ou menos quando você vai no mercado, tenta achar um produto que não tem. Entendi. Se você deixou de vender. Entendi. Esse é um dos principais indicadores de supermercado, de varejo de supermercado. O cliente está demandando o produto e o estoquista não colocou porque não tinha. Porque o custo, isso pode valer para todos também, mas talvez a gente tem alguns clientes que talvez isso não é tão importante, mas porque acontece, quando o cara está lá dentro do teu estabelecimento, quanto mais coisa ele gastar, melhor, né? Então, se ele tiver a falta de alguma coisa, ele deixou de comprar. E aí também tem algumas análises que a gente chama de cross buyers, que é o quê? Às vezes um produto leva você a comprar outro. Então, se aquele produto não tem, você deixou de vender nenhum, deixou de vender 2 ou 3. Sim. Entendeu? E se o cliente está demandando, ele não encontra ali, ele vai no mercado do lado. E tu vai perder outras coisas até. E vai comprar essas outras coisas no outro mercado. Esses produtos similares, como tu comentou. Por isso que é tão importante esse cuidado da ruptura. Não, legal. E hoje, então... Então, lembrei aqui, ó. Tem lá no Maranhão, a gente tem 2 clientes, que é a Terra Azul. Legal. Que é uma mais focada para jardinagem e pet, ração, essas coisas. E tem outro que é Potiguar, que é mais ou menos como se fosse uma empresa que vende material de construção, entendi. Que é uma home center, né? Problemas semelhantes, muitos produtos e tem essa mesma questão da ruptura. Entendi. E essas empresas, quando chegou, estavam estruturadas? Vocês tiveram que estruturar, criar? Como que foi a chegada nessas empresas? Elas sempre
tentou ter alguma coisa, porque hoje também o que acontece? Como você não tem se a pessoa não se preocupar com a rastreabilidade, talvez ela tenha informação que não é real. Então você pode correr o risco de entrar numa reunião de conselho, o financeiro levar a informação, o comercial levar a informação, por exemplo, faturado. Valor faturado, você tem, normalmente, valor faturado, é valor faturado, é o que você emitiu de nota com algumas regras. Mas, às vezes, o comercial aplicou o valor faturado de um jeito, aplicou uma regra, esqueceu de botar um CFOP que não era para colocar, ele colocou, o outro colocou, aí o financeiro traz. Então, às vezes, o que a gente pega muito é informação muito isolada, ilhada. Cada um faz a tua consulta no banco. Sim, sim. Quando a gente vai para um dado desse de pipeline aqui, que você tem tudo integrado, que você tem uma informação única, por mais que você tenha alguma informação a mais para a área de negócio, ou para a área financeira, área comercial, área que for, mas o dado ele vem no mesmo lugar. Então, esse dado, pelo menos, passa a ser único. Então, às vezes o comercial, ele quer ver... Por exemplo, ele fala... Vou te dar um exemplo bem claro. Ele chama de valor faturado, mas não é o valor que emitiu as notas. É o valor que está com o pedido junto. Entendi. Que aí ele usa, às vezes, tem empresas que usam o mesmo conceito. Na cabeça do comercial, ele tem bem definido. Mas o financeiro, por exemplo, que ele quer comparar a receita, o recebimento dele com o que foi faturado, é outra concepção. Que que no financeiro, ele vai considerar somente o que foi emitido nota. Entendeu? Entendi. Então, essa parte de nomenclatura, aí, por mais boba que parece, tem um impacto. Tem um impacto. Então, tipo assim, você pode usar, se é a mesma regra, o nome é o mesmo. Sim. Se for regra diferente, você tem que mudar o nome. Senão vai dar problema depois. Vai dar problema. Aí você chega numa reunião de conselho que o cara nunca se atentou nisso aí, cada um fala um número. Não é que um tá errado ou tá errado, é que Estão vendo de forma regra é diferente. Só que tá usando o mesmo nome. Estão fazendo uma ligação para uma empresa que está começando a se tornar data-driven, orientada a dados. Que conselho tu daria para ela? Primeiro tem que organizar isso, organizar as nomenclaturas, ou centralizar tudo em uma base só? Que conselho tu daria? O primeiro, assim, para você mostrar valor, é a gente pegar determinada área. 80% dos negócios sempre começa pela área comercial. Então, pela área comercial, a gente estruturar isso aí, porque esse dado que a gente vai disponibilizar para o comercial, ele vai ser usado para as outras áreas. E aí, nesse processo menorzinho que está lá, a gente começa a melhorar a cultura de dados da empresa. Porque o que é isso aí? A gente consegue definir indicadores, criar pequenas regras ali, dimensões, e começa a deixar bem claro o que é indicador, o que é dimensão, como é que eu vejo isso aí. Já começa a falar de governança. Como é pouquinho, fala assim, esse valor, esse indicador aqui que é valor faturado. Quem que pode ver isso aí? Que é a pessoa que pode ver ou quem que é o grupo? Quem que é a pessoa que é responsável por essa regra dentro da área comercial? Esse indicador é comercial. Alguém passou a regra. Quem que passou essa regra? Porque depois, com o passar do tempo, essa cultura, o cara lá numa determinada área quer saber o valor faturado. Já está pronto. E já tem uma regra. Então você começa a disponibilizar essas regras para os caras. Eles começam a olhar. Aí o cara pode questionar, mas eu não concordo com essa regra. Bom, tudo bem. Só que você tem que discutir com o dono da regra, com o dono do indicador. Se vocês não estão no acordo, o que a gente faz? A gente cria versionamento e vai criando um indicador. Então a gente tem um processo que a gente andou fazendo aí, que a gente chama de evangelização de dados. Como? Desculpa. Evangelização de dados. O que é isso aí? É a gente fazer o cara pensar com dados, que é mais ou menos a data-driven. O que seria isso? A gente começar a criar... Implementando a cultura. A gente conversa com a diretoria, entende a estratégia da empresa, que área que ela quer priorizar. A gente pega essas áreas e começa a fomentar a análise. Que é isso aí, a gente começa a instigar. Como é que eu posso ver a informação de faturamento por determinado produto para saber... inventa umas análises e faça a pessoa tentar entender e gerar até novos indicadores. Legal. E aí vai fomentando. E aí a gente começa a usar a ferramenta, através da ferramenta que elas usam, a gente começa e faz começa em grupo, ou dentro de Teams, você começa a fomentar, instigar a pergunta, faz a pessoa pensar, tentar, falar assim, faz isso aí nessa ferramenta, o dado já está disponível ali. E aí a gente faz tipo umas 4 horas por mês, ou cada 15 dias,
a gente senta para tirar dúvida disso aí, para fazer a pessoa pensar, entendeu? Uhum. A ideia é fazer a pessoa começar a trabalhar com gestão de dados, com análise mesmo, com dashboard, com isso aí. Não, perfeito. Claro, né? Muitas empresas têm a área comercial, mas muitas vezes nos clientes de vocês não começam por aí, né? Porque RH, toda empresa tem o seu RH. Mas o principal é comercial. Entendi. Mas vocês, às vezes, iniciam um projeto por outras áreas também? Sim. Por exemplo, pelo Sim. RH? Sim. Entendi. Mas a maioria começa por comercial, depois é financeiro. Entendi. O RH agora tá na moda, né? Então, de vez em quando aparece bastante gente querendo RH. Aí, de repente, dá uma sossegada. Uhum. Porque talvez o RH, talvez ele não tenha muita força para poder vender um projeto desse para Entendi. diretoria. Que é mais... Talvez é Entendi. uma opinião que eu tenho. Uhum. Mas agora, que nem agora, a gente tem bastante projeto de RH. Entendi. Projeto simultâneo. né? E que nem Legal. esse exemplo do RH é legal você falar, porque acontece? Porque a gente já tem uma base praticamente montada. Normalmente a gente tem alguns sistemas mapeados. Que, por exemplo, sênior hoje, o sênior, o RH da sênior é um dos maiores players que tem no Brasil. Então a gente já tem bastante coisa pronta em cima dele. E a gente já tem todas De as outros métricas. projetos. Então todos os projetos que a gente tem, financeiro, comercial, a gente já tem várias análises prontas. Então, quando a pessoa que a gente entra, a gente já tenta mostrar alguma coisa. Não que o cara vai usar aquilo ali, mas ele já desperta algum interesse em alguma informação. Para facilitar o projeto. Uhum. E dependendo do RP que a gente usa, a gente já tem meio caminho andado que a gente já tem meio praticamente mapeado. Não, legal. E agora, Mauri, já pensando um pouco no futuro, como que a gente olhando agora para o futuro, essa evolução dos setores, enfim, como que tu avaliaria a evolução do BI nos próximos... Não dá pra gente falar 10 anos, porque 10 anos é muita coisa. Nos próximos 3 anos, como que tu acha que vai andar? Onde que entra daí agora a IA? Tu já respondeu uma pergunta antes, que a estruturação, toda aquela parte ali, ela talvez não seja capaz ainda, né, de organizar e estruturar, mas como que tu avalia nos próximos anos, incluindo a atuação da IA? Tá, então a IA, que eu vejo, ela tem em principal duas linhas, tá? Uhum. Uma linha que é a IA generativa e uma outra linha que é a IA preditiva. Uhum. Então, na parte de dados nossa aqui, que nem, por exemplo, o que vai ajudar? Porque hoje, até então, ó, o BI, ele é passado. Por mais que você chega de manhã e vê o dado de ontem, já aconteceu. Uhum. Ele é passado. Então, algumas previsões que a gente fazia no BI é uma previsão meia, vamos chamar meia burra. Porque você vai lá, por exemplo, eu quero saber quanto que eu vou faturar, eu estou no dia 15, quanto que eu vou faturar até final do mês. Uhum. Você pegar a quantidade de dia útil, dividia pelo que você faturou, multiplicava e fazia. Então, é um cálculo bem de padeiro, assim, cálculo padeiro. Aí, com a IA, você consegue ter mais força nisso aí. Você consegue acertar mais suas previsões, né? Uhum. Por exemplo, a gente está fazendo uma análise que a gente está fazendo em cima de RH, voltando a falar de RH, que é a parte de turnover, é você tentar sugerir, não sei se é o nome certo, sugerir, mas as pessoas que vão sair da empresa. Entendi. Ou, Uma previsão porque você pode dispensar elas, ou elas vão pedir a conta. Uhum. E aí a gente tenta analisar por qual motivo. Uhum. Então, muitas vezes que a gente está fazendo alguns testes aí, alguns bases e alguns clientes nossos, a gente identificou que o cara está saindo às vezes porque ele não tem, no RH não tem um plano de cargo e salário. Uhum. Porque às vezes uma pessoa entrou agora, está ganhando mais que uma ganhava 5 anos, que ela está lá. E a hora que ela descobre isso, ela fica brava e pede as contas. Tem mais tendência. Então, se você nesse caso, e aí a gente tenta ajudar, como eu te falei, nós não somos consultor de RH, mas a gente consegue sugerir alguma coisa para fazer. Tipo, isso aqui você está precisando de um cargo e salário. Sim. Vocês fazem cargo e salário? Não, nós não fazemos. Mas a gente sabe que se você fizer um plano de cargo e salário, vai resolver teu turnover. Tende a impactar. Tipo compras, né? O cara vai fazer compras. Eu quero fazer... Normalmente ele vai fazer compras, ele faz uma média dos últimos 6 meses, tira os outliers, tira o menor e o maior e fala quanto que ele precisa comprar, quanto tem estoque e quanto que ele precisa comprar para poder mandar demanda com base nessa média de venda. Sim. Que é um cálculo totalmente padeiro, né? Então a ideia é a gente usar a IA, porque daí a IA eu não vou usar 6 meses, né? Eu vou usar a base toda e vou usar método estatístico para me ajudar nessa predição. Então a tendência é acertar. Nos casos disso aí, por que ele tem que acertar a compra?
Porque às vezes tem cara que se você comprar no dia certo, você tem desconto. Se você comprar de mim no dia 15, eu te dou 30% de desconto. Se você comprar no dia 16, não tem desconto. Então, quanto mais certo você conseguir, e toda a logística, né? Você comprar, depois compra um pedaço, depois falta outro, começa a comprar. Então, e todo além do processo de logística, e até o processo administrativo mesmo, o processo de compra mesmo, você vai ter que fazer 2 vezes uma coisa que você podia fazer uma. Não, perfeito. Então, isso aí seria, pro nosso lado aqui, acho que a principal informação que a gente tem, essa parte de análise preditiva aí, que a gente poderia agregar valor. E que é a tendência pelos próximos anos. Que isso aí eu acho que vai melhorar, porque daí até então a gente está preocupado, só está vendo o passado, né? Mas pela IA, a análise preditiva, você tem que saber teu passado, que eu vou te falar teu futuro. Então, o dado passado continua sendo importante. Mas para mim, trabalhar com isso aí. E aí, a outra parte da generativa, eu acho que ela vai ajudar muito na parte de visualização. Porque os gráficos, as coisas assim, se eu tiver com o dado pronto, bem estruturado, e começar a perguntar para ela, ela vai me responder. E eu vou ensinar a máquina lá a trabalhar com meus dados, tudo. E a única preocupação é que a gente tem que cuidar para não botar esses dados abertos, né? Numa IA dessa de mercado, você tem que fazer um RAG aí para cuidar disso aí, para você ter teus dados protegidos, mas ela vai te ajudar a te responder isso aí. Legal. E hoje alguns projetos já estão implementando, então? Já estamos. Legal. A gente tem uma iniciativa que a gente está pegando alguns clientes nossos, fazendo algum, porque a análise preditiva, essas coisas, pode ser que você tenha um esforço e ela não te responda nada, entendeu? Então, às vezes, você vender um projeto desse, você vai cobrar do teu cliente e talvez não vai adiantar nada para ele. Ele teve um desembolso, você teve um esforço. Então, a ideia, a gente está tentando amadurecer essa ideia para a gente cobrar isso diferente. Entendi. Talvez cobrar no acerto. Não, entendi. E como que é agora, falando um pouco mais de negócio, porque, na verdade, a gente está falando bastante de negócio durante toda essa conversa, mas como que é esse convencimento quando vocês chegam num novo cliente, para convencê-lo de que esses indicadores vai economizar tempo, dinheiro para ele? Como que é convencer? Porque a gente sabe que às vezes vocês atendem o diretor, o gerente de uma determinada área, então como que é convencer internamente de que eles precisam daquela estruturação? É difícil? É tranquilo? Hoje é muito mais fácil que antigamente, Entendi. né? Porque hoje o cara sabe já. Pois é. Ele já tem necessidade, ele já sabe isso. Trabalhou em outras empresas. Mas assim mesmo, essa pergunta porque normalmente eu não consigo mensurar uma análise bem feita com o ROI da empresa. Sim. Eu não consigo computar o tempo que o cara gasta para montar uma análise dessa, para ter um dado desse, para fazer. Mas, graças a Deus, a maioria dos gestores hoje, ele entende que é necessário. Porque assim, né, a organização e o controle, ela custa dinheiro, né? Ela não é barata. Só qual que é a vantagem? A vantagem, se eu precisar tomar alguma decisão, eu sei onde eu cortar. Eu sei onde eu tô com a minha informação na mão. Se você não tiver isso aí, você pode cortar errado. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um mercado, alguma coisa que tem lá 12 mil itens de produto, 12 mil catálogos de produto que ele vende. Aí o cara fala assim, eu preciso diminuir meu portfólio. Aí qual que é a primeira decisão que o cara faz? Eu vou pegar os caras que tem menos margem. Que, na verdade, pode ser um tiro no pé. Porque o cara, aquele produto tem menos margem, ele pode vender um produto que tem muita margem. Se ele não vender aquele, ele não vai vender o produto que tem muita margem. Então, a análise é muito mais complexa do que um simples insight do cara. Então, a gente, para fazer isso aí, faz um insight para saber o que é venda cruzada, que produto que leva a outro, qual que é a margem de um, qual que é a margem de outro, qual que é a margem composta desse conjunto de produto, né? Não, sem dúvida nenhuma. Convencer Isso a IA vai conseguir ajudar. Legal. E aí, na questão da análise generativa, eu acho que ela vai ajudar muito para você isso aí. Você já tem teu dado estruturado, você começa a falar para ele, me faz uma análise de custo de alguma coisa. Ele vai desenhar o gráfico com base na informação que você tem. Agora, para você chegar nesse dado estruturado aí, eu acho que a IA não vai te ajudar tão cedo. Entendi. Nessa organização, nessa validação, entendeu? E agora falando sobre os treinamentos que a WDiscover também fornece, tu acha que mesmo com a IA, mesmo ajudando, continuar capacitando internamente vai ser necessário? Continuar treinando para que eles aproveitem da melhor forma toda essa estruturação e esses indicadores no futuro, nos próximos anos? Eu acho que faz sentido, porque às vezes o que acontece? Você tem que alinhar
E talvez isso aumente, né? Porque você tem que alinhar esse discurso com a estratégia da empresa. Entendi. Então, você com a estratégia da empresa, sabendo para o que ela quer fazer, você consegue direcionar a parte de baixo, as áreas de negócio, com base lá naquele foco, na foco estratégia da empresa. E aí, com isso, você começa a analisar melhor, você começa a criar análise melhor para poder dar a resposta para a diretoria com base na estratégia dela. Perfeito. E assim também, né? Que nem às vezes o cara hoje também, essa IA também, ela, como todo quanto é coisa de tecnologia, ela pode servir para o mal, né? Porque a partir do momento que você não entende bem um problema e você pergunta para uma IA dessa, ela pode responder. Porque se você não entendeu e perguntou errado para ela, pode ser que ela responda um negócio que não tem nada a ver. Sim. Ou às vezes até se ela entender, ela pode responder alguma coisa que não tem nada a ver. Então, antigamente, para você ver, no começo da IA, eles achavam que a IA ia ser tua chefe. Hoje já sabe que não, que a IA é tua subordinada. E se ela é subordinada, você tem que me revisar tudo que ela faz. Então, você precisa ter assim mesmo, você precisa ter um conhecimento. Só que às vezes tem pessoas que acham que não precisa conhecer, que ela sabe tudo. Que a IA sabe tudo. Ela não precisa pensar mais. Ela só mandar que a IA devolve. Sendo que a IA ela vai ajudar você muito em trabalho operacional, né? E ela tem uma inteligência, mas ela vai te ajudar. Por exemplo, classificação de despesa, que antes você fazia na mão. Ela pode te ajudar. Então, você tem milhares de lançamentos, ela pode vir, mas você tem que dar uma validada, né? Claro. Então, ela é uma subordinada tua. A responsabilidade da ação dela é tua. Continua sendo sua. Mais um acelerador de algumas tarefas. Perfeito. Mauri, a gente falou sobre os anos 90, os anos 2000, a evolução, o início da W Discovery, a atuação de vocês. E agora eu queria falamos um pouquinho do futuro, do que tu acredita, da IA. E agora eu queria que tu falasse um pouco mais, de uma maneira mais ampla, assim, o que tu acha que tu considera imprescindível que um consultor, seja igual você, ou seja igual consultores que trabalham na W Discover, uma característica fundamental. Eu acho que eu já sei, porque a gente falou em se você está ouvindo e prestou atenção, você já entendeu qual é a principal característica que tem que ter para se dar bem nesse negócio. Mas eu queria que tu falasse qual que é a principal técnica que o consultor tem que ter. Porque hoje, para você ter uma ideia, um processo inteiro de BI, esse processo inteiro, ele, na minha humilde opinião, é mais entendimento de negócio do que técnico. Negócio, é isso aí. Então, o que acontece? O cara pode ser, tecnicamente, ele não precisa ser tão bom. Mas a partir do momento que ele entendeu bem o negócio e consegue alinhar isso na técnica, aí a gente tem vários técnicos especialistas em cada coisa. Sim, sim. Ele pode ajudar. Então, o principal objetivo é você... Que às vezes o cliente ele não sabe direito o que ele precisa. Se você conseguir mostrar para ele o que ele quer ver sem ele ter percebido, é sucesso. Sim. E para saber disso, é só com experiência ou tem que ser curioso? Não, isso aí você está no meio do negócio, você entende o negócio do cara. E tem assim, que gostar, e assim, você pega assim, você tem uma área de negócio que o cara está lá, ele tem teu potencial, só que ele está enfurnado naquele negócio dele lá. Então, às vezes, ele tem uma resposta que ele não consegue enxergar, porque ele está enfurnado. Se vê um cara de fora, que às vezes, eu já falei, quando eu vou em consultoria, às vezes, tipo assim, ó, eu falo pro pessoal que trabalha comigo da empresa, falo, ó, talvez eu falo coisas que você já falou, e o pessoal não prestou atenção. Agora, se eu falar, ele vai prestar atenção, porque estão me pagando para me falar. Aí eles vão pagar para ouvir. Agora, se você tá todo dia com o cara e fala, vamos fazer essa análise aqui, o cara vai falar assim, não, tá louco. Agora, se eu chegar e falar a mesma coisa de análise, falar para você, é capaz que ele faz. E não é pessoal. É porque ele vai prestar atenção em mim, porque ele tá pagando. Ele tá pagando para nós, pra gente tentar melhorar a vida dele. Entendeu? Quando vocês, claro, já estão lá dentro. Não, perfeito. Mestre, novamente, uma forma mais superficial. A gente tá falando em conselhos, acho que vocês estão ouvindo, já pegaram vários insights interessantes. Conhecimento do negócio, acho que é o principal assunto que a gente abordou aqui, diferentes óticas e diferentes pontos dessa linha do tempo que a gente foi construindo. Eu queria que tu dissesse se tu guarda para si em todos esses anos, desde a tua graduação lá, alguma frase que te marcou, alguma frase impactante. A gente chega naquela parte do podcast que a gente pede, né? Livro indicado, filme indicado. Eu queria mais agora que tu falasse alguma frase que te faz pensar, que te fez pensar lá na tua... Então, tem uma frase que é bem a nossa cultura da nossa empresa, né? Que foi Albert Einstein que falou,
que assim, o importante não é saber tudo sobre tudo, mas saber onde encontrar as informações. Legal. Então, trazendo isso para nossa realidade, o que acontece? A informação está lá. Eu só preciso saber onde é que ela está. E aí ela vai me direcionar o que vai acontecer. Então, isso é, para mim, uma frase marcante. Não, perfeito. Resume realmente muito do que a gente conversou aqui e da atuação da W Discover. Mestre, a gente já está chegando aqui pro finalmente. A ideia é realmente fazer esse papo inteligente, coisas reais, casos reais. É o piloto onde a gente testou essa nossa conversa. Tem muita coisa que a gente pode aprofundar. Acho que só se a gente pegar um cliente só que vocês atendem, a gente tem conteúdo para criar uma novela realmente de tanta coisa que surge, né? Porque não é... Vocês não entendem todo o negócio do cliente em uma reunião. Não. Devem ser várias reuniões de projeto, implementação. Então, vocês imaginam, tem muito assunto para a gente abordar. Essa ideia inicial de trazer o Mauri aqui, de falar de um pouco amplamente sobre tudo, é justamente essa, a gente iniciar e convidar a você que está assistindo a continuar aqui, a continuar acompanhando tudo que a gente vai fazer a partir disso, que a ideia é realmente essa. Fazer esse paralelo com o passado, desmistificar algumas coisas, traduzir outras e trazer um conhecimento técnico, mas muito específico de negócios. Esse conhecimento que o Mauri e todos os outros que a gente vai trazer aqui, clientes, parceiros, enfim. A ideia é a gente aprender realmente junto nessa mesa redonda. E a ideia é poder mostrar para as empresas que a W Discover está aqui, ela está aqui para ajudar. Você que tem uma empresa que tem essa demanda de alguma área, pode entrar em contato. A empresa de vocês atuamos aqui em São Paulo, atuamos lá em... Brasil inteiro, né? Tem, como tu falou, cliente do Maranhão, Rio Grande do Sul, em todo lugar. Então, se você tem essa dor, é do seu setor comercial, financeiro, quer entrar em contato, acho que dá para fazer até um diagnóstico da empresa dela. Se você tiver dificuldade em contar seus dados, desculpa aí, a gente ajuda você nisso aí. Pois é. E a melhorar e a criar ajudar as empresas a reestruturarem e transformarem a empresa numa empresa de fato orientada a dados. Mauri, eu agradeço a tua gentileza pelo teu tempo, eu acho que é um início de algo fantástico, a gente vai continuar, acho que sinal verde para a gente continuar conversando sobre, porque, como eu disse, tem muitos assuntos. Agora, teu agradecimento, você tem um agradecimento especial que tu queira mandar? Eu queria agradecer a todos, e a ideia da gente, tipo assim, a gente como empresa, né, como consultor, a gente valoriza muito nossos consultores, que no final das contas vira família, vira amigo, e aí a gente mantém sempre a mesma cultura da empresa. Legal. Que é coisa bem familiar, mantendo no mesmo ritmo. Então a ideia nossa é desafio para ajudar o cliente a melhorar. Paixão pelo negócio. Paixão pelo negócio. Não, perfeito. Beleza? De verdade, muito obrigado por hoje. Falou. A gente se vê e a ideia é trazer quanto mais clientes interessados, consultores que trabalham com a gente, ou enfim, parceiros para a gente aprender junto. Então, é isso. Obrigado que você ficou até aqui. No mais, continue acompanhando nosso canal e nossas postagens, que a ideia é trazermos mais conteúdos como esse. Fechou? Falou. Obrigado.